Olá, boa noite! Bem-vindos, bem-vindas nessa noite especial de quarta-feira. Hoje eu tenho um convidado muito especial para falar com vocês, para contar um pouco da história dele, como é que ele criou a mesa radiônica RFA, que ele vai explicar um pouco, como é que funciona o Instituto, que é o lugar criado também por ele, o Arlindo, e eu vou trazer um pouco para vocês dessa combinação da utilização da mesa, que é uma ferramenta que eu utilizo, com as barras de Access e o tarô. Acho que o Arlindo já chegou. Boa noite a todos que estão entrando. Oi, Arlindo! Olá, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Bem-vindo, que legal ter você aqui, fico muito feliz. Quantas Gratidão pelo criações convite. incríveis a gente pode fazer juntos. Sempre, muito. Muito para fazer ainda. Muito para fazer ainda. Além de tudo que já foi feito, ainda tem muito mais, né? Tem Muito muito além mais. do que a gente imagina. Só começando a brincadeira. Só começando a brincadeira. Eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar, não sei se você acompanhou, que eu gostaria que Uhum. você trouxesse um pouco para as pessoas. Essa live vai ficar gravada, gente. Vai para o meu IGTV. Vocês vão poder compartilhar com quem vocês quiserem. E vocês podem assistir novamente. Então, gostaria que o Arlindo trouxesse aqui o que é o Instituto. E depois a gente faz abre mais um pouco para falar sobre a mesa. Faz um aprofundamento aí. Vamos lá. Bom, eu passei 37 anos na área de TI, então, como todo cara de informática, você está sempre olhando algumas coisas um pouquinho mais para frente. E em algum momento da minha vida eu comecei a procurar resposta para problemas meus. Eu comecei essa jornada há 15 anos atrás, quando a primeira vez que eu recebi, né, dentro de um trabalho de expansão de consciência, um convite para montar um espaço. E na época eu falei, cara, isso está totalmente longe da minha realidade, né? Muito quadradinho, meio Dr. Spock, aquela coisa toda. E aí, a partir dali, comecei uns trabalhos de ayahuasca, fiquei 3 anos ali, acabei ajudando o pessoal a montar ali um espaço para atender dependentes químicos e tudo mais. E aí fui para o Reiki, fui estudar xamanismo, fiz o curso de terapeuta xamânico, Wi-Fi Healing, Light Healing, fui para apometria, psicoterapia reencarnacionista e comecei a me aprofundar nas ferramentas, né, que trabalhavam com aspectos energéticos, porque na verdade, ou seja, nós somos energia. E aí, há 5 anos e pouco atrás, eu falei, bom, está na hora de retomar aquele projeto, depois de 10 anos estudando e trabalhando já na área. Aí eu fui para um espaço de um amigo, para um ritual, peguei o meu caderninho e falei, olha, vamos retomar aquele projeto que me convidaram há 10 anos atrás. E aí escrevi pelo menos umas 45 páginas ali, desde o nome do espaço, o logo, função, o que deveria ser feito e tudo mais. Então a ideia de ter criado o IEC, né, o Instituto de Estudos de Expansão da Consciência, é um local onde a gente possa reunir ferramentas que nos ajudem a expandir a nossa mente num momento de sair um pouco só do corpo e entender que nós somos energia. Né? Tudo tem elétrons girando o tempo todo, no ferro, no vidro, na madeira, no tijolo, no corpo, e tudo isso interage. E como eu sou afetado por esses campos energéticos, sejam, né, os que a gente tem aqui por antenas eletromagnéticas atravessando o nosso corpo, ou que a gente traz de todas as outras partes nossas, principalmente no meu trabalho, que já era ligado ao estudo de memórias de vidas passadas. Né? Ou basicamente o que está dentro do meu subconsciente, que é 90% do meu cérebro, já que só 10% é as minhas ações do dia a dia e tudo mais. E aí simplesmente chegaram para mim e falaram, olha, nós queremos um espaço entre 10 a 20 mil metros quadrados, no meio da natureza, onde você vai reunir todas as terapias holísticas, um projeto criado, todo ele sustentável, onde vocês vão tratar essa integração mente, corpo e espírito, trazer as pessoas de volta ao contato com a natureza, que é a base do xamanismo, onde nós perdemos essa reconexão com Gaia, que é a nossa fonte natural de energia, e tratar toda a parte do campo mental, emocional, que são dois corpos sutis que nós temos,
né? E cuidar do corpo também, porque não adianta nada. O meu veículo da manifestação dessa consciência é o meu corpo físico. Se eu não cuidar dele, nada funciona. Eu falei, lindo. Na época, né, eu tinha um carro chinês financiado em 72 parcelas, morava de aluguel. Falei, olha, legal, gostei do projeto, achei bonito. Eu tinha desenhado ele inteiro no papel. Falei, me dá os 6 números da Mega Sena, né? Porque eu falei, gente, como é que eu vou montar uma estrutura dessa aqui nas condições terráqueas que eu me encontro? Aí falou, olha, você não trabalha com apometria? Então monta um grupo de estudos. E esse grupo de estudos começou há 5 anos atrás, em novembro fez 5 anos, e passados 2 anos desse grupo, eu já estava fazendo alguns cursos com o Rodrigo Romo, de cura quântica estelar, essa religação com as ordens de Santa Esmeralda, e aí começou a vir algumas pessoas de outras casas de apometria para querer entrar no grupo, e a gente já estava no nível de uma apometria diferenciada ali. Aí o que eu fiz? Montei um curso que era para nivelar esse pessoal. E aí, na terceira turma desse curso, o pessoal chegou e falou, olha, no ritmo que vocês estão, vocês vão viver mais 10 encarnações e não vão limpar o que vocês precisam. E de repente eu me vi sentado na frente de uma lousa desenhando que nem um louco, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Veio o download inteiro e eu saí desenhando. E aí o que veio foi exatamente uma mesa radiônica para trabalhar com esse uso da radiestesia, que é para fazer o quê? Um trabalho de apometria não tradicional, porque na apometria tradicional você vai abrir aquela história, investigar, você trabalha com o médico de incorporação, às vezes vai trazer esse personagem para conversar com ele, trabalhar aqueles aspectos todos. E a mesa veio exatamente para as pessoas que não tinham esses sentidos extrafísicos desenvolvidos para poder fazer essas apometrias, ou seja, limpar o que eu chamo no fractal de alma hoje seria as emoções ligadas àquelas memórias. Então, se eu perguntar aqui nessa sala agora, quem lembra o que aconteceu 10 dias depois do aniversário de 5 anos de idade? Ninguém. Mas está no nosso subconsciente. E se essa informação tiver uma carga emocional, isso vai estar me afetando, mas eu não lembro da história. Então, o meu corpo reverbera as emoções sem a informação. Então, esse trabalho, ele vem acelerar o trabalho da apometria. Então, assim, na prática, né, depois de fazer 40 mil captações, atender 8 mil pacientes, o que eu vejo que o resultado da mesa hoje, ele é o mesmo do que o meu trabalho de captação, que dura 1 hora. Então, se eu fizer 10 sessões de 1 hora, eu vou atingir o mesmo resultado que eu faço numa mesa radiônica. Só que eu tenho que fazer um trabalho a cada 15 dias. Então, ao invés de eu demorar 4 meses para atingir o resultado, eu faço isso numa mesa só. A diferença é que eu não abro as histórias. Então, eu vejo lá, olha, tem obsessores? Tem parceiros de afinidade? Tem experimentos genéticos, formas, pensamentos, votos, pactos, contratos, magismos feitos, recebidos, pactos. Então, se aparecer pactos, votos, eu não vou perguntar em que época foi, com quem e nem qual o motivo. Eu simplesmente vou dissolver aquela energia. Por isso que ela é um grande acelerador. Que é o que vem à base da apometria quântica. Desligar um pouco daquela tradicionalidade de você ler o evangelho ligado a uma casa espírita, e onde eu estou ligado nos meus últimos 2000 anos de história, porque ali eu estou falando de Jesus. Mas se a sua versão, primeira aqui na Terra, como a minha, viveu há 72 mil anos atrás, e eu vou trazer esse personagem para conversar, aí falou, vamos ouvir a palavra de Jesus. Quem é Jesus? Falou, esse cara vai nascer daqui 70 mil anos, mas vai ser um cara muito legal. Fica meio sem lógica a coisa. Então a mesa veio como esse acelerador, e aí no finalzinho de 2019, em agosto de 2019, na realidade, eu recebi uma outra informação, falou, olha, a partir do ano que vem, casa própria, precisamos começar a montar a primeira sede do Instituto. Tá. E aí, quando chegou no finalzinho de 2019, eu me aposentei na informática, tirei um mês de férias. Em fevereiro, eles escolheram uma casa, claro, né? Hoje a gente está com a sede do Instituto, que é uma sede provisória, já que o objetivo é construir esse parque holístico, né? Só que ali a ideia agora foi exatamente reunir isso. Então eu venho trazendo dentro do Instituto pessoas, né, com terapias e cursos dentro dessa área, onde a gente possa estar trabalhando todos os aspectos que são permeiam esse campo energético todo, para que eu possa achar soluções para os problemas que, ou seja, dentro da medicina tradicional, ou dentro da psicologia e psiquiatria, eu não encontro. É buscar isso no campo energético, toda essa busca desse trabalho. Então, a ideia do Instituto surgiu desse jeito, né? E o que eu venho fazendo desde fevereiro do ano passado até agora é trazer os cursos, esse da mesa, e outros cursos de outros facilitadores lá dentro, para que a gente possa levar mais informações, terapias e atendimentos para o público em geral aí que precisa, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo agora. Né?
Uhum. Eu queria te perguntar algumas coisas para quem está nos assistindo e tem pessoas que são mais leigas, tem pessoas inclusive eu vi que a Lu entrou, pessoas que já fizeram o curso, colegas nossos. Então, quem são eles? Da onde vem essa informação? Então, basicamente, quando a gente fala sobre egrégoras, são seres espirituais que se reúnem, né, para trabalhar com um grupo de encarnados aqui na Terra para auxiliar nesses trabalhos. Cada um de nós vem com alguns mentores pessoais para a nossa jornada de trabalho. E egrégoras são aquele grupo de trabalhadores espirituais que se reúnem com um grupo e precisam procurar um local para trabalhar. Então você vai ver que toda casa espiritualista, seja ela em qualquer linha, igrejas, centros budistas, centros espíritas, ou casas que trabalham com fraternidade, ou seja, todos eles têm um grupo de pessoas que se reuniram e são apoiados espiritualmente por uma egrégora. Então, quando eu recebi esse trabalho, tinha um grupo, uma egrégora de trabalhadores que viveram aqui na Terra, ou seja, desencarnados que precisavam continuar a jornada trabalhando. Quando a gente desencarna, a gente continua trabalhando, isso não para, né? A gente fala, vou descansar. Não, não vai descansar, não. Vai continuar trabalhando do lado de lá. Ainda não. Ainda não. Assim como o Chico e o Emmanuel, né, eles ficam se alternando nas encarnações, quando um encarna, o outro fica como assessor ou como mentor, e eles vão trocando essas experiências. Um está sempre apoiando o outro no processo. E quando eu fiz a iniciação da cura quantistelar, eu fui religado à minha estrutura monádica, que é ligada à Ordem de Santa Esmeralda, uma das ordens mais antigas, ou a ordem mais antiga, vamos dizer assim, desse universo, que tem um catálogo genético de todas as raças, de todos os universos catalogados aqui. E num desses momentos, dessas minhas estruturas monádicas se apresentou e falou, olha, a partir de hoje eu estou assumindo o controle desta operação e todos esses aqui agora passam a responder diretamente para a Santa Esmeralda. Então a gente ganhou um upgrade, é como se o meu hospital, eu saísse ali do São Luís e agora virasse um Albert Einstein. Eu ganhei uma estrutura de profissionais mais qualificado. Mais qualificados. Então, com o passar do tempo, né, o Amunara, que é o comandante dessa operação, que é da Santa Esmeralda, trouxe Santa Clara, Santa Ametista, Santa Bárbara e, por último, a Grande Fraternidade Branca, que veio englobar esse trabalho. Então, assim, depende do que você está abrindo de frequências ou de aspectos para serem trabalhados, você tem especialistas em cada área do hospital para ser trabalhado. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, né, pessoas com depressão, tristeza, abandono, estão muito tristes, né, bem desanimadas com a vida, a gente vai invocar dentro da Fraternidade Branca, Mestre Rovena, Mestre Nada, Mestre Quani, Mãe Maria, ou seja, traz aquele quarteto em si, assim, para dar aquele acolhimento de amorosidade e calor, para trazer aquela energia de amor incondicional. Então, assim, você tem grupos agora dentro dessa ordem, muita gente trabalhando, o que nos permite hoje fazer trabalhos muito mais profundos do que numa apometria tradicional. Aí tem uma segunda pergunta. Então, para concluir, o que o Access chama de equipe de trabalho é essa egrégora, que são os seus mentores, que vem trazendo as informações, entre elas a própria canalização da mesa, né? Essa adequação da apometria para a mesa. Essa é a segunda pergunta. Então, qual é a relação da mesa, RFA, com a apometria? Ela deriva da apometria, certo? Sim, o RFA eu dei o nome de resgate de fractais de alma, porque se você for 10 mil anos para trás, que é onde eu comecei os meus estudos no xamanismo, uma das práticas do xamanismo é o resgate de alma, onde o xamã deita com o paciente, o xamã, com o seu próprio animal de poder, vai resgatar aquelas partes e vai trazer isso de volta. Então é o próprio xamã que conduz o processo de resgate. A apometria é um conjunto de técnicas que me permite fazer o que a gente chama de retrocognição, dentro dos 13 sentidos extrafísicos que a gente tem. Os mais conhecidos é a clarividência e a clariaudiência, né? Você tem a telecinese, que é a movimentação de objetos. E se você for lá para os Estados Unidos assistir o filme Star Wars, lá eles não chamam de mediunidade, eles chamam de a força. Porque lá você está vendo ele ouvindo os mentores, ouvindo lá os Jedi, está vendo os desencarnados, move objetos. Então, o que a gente chama de sentidos extrafísicos, que são capacidades que todos os seres humanos têm, além dos 5 físicos, todos os outros extrafísicos, né? De você trazer essas habilidades para serem trabalhadas. Então, a apometria é um conjunto de técnicas que me permite abrir o que a gente chama de retrocognição, ou seja, olhar da minha vida para trás. Assim como os oraculistas vão fazer o quê? Usar a pré-cognição.
que é olhar daqui para Uhum. frente. Quais são as minhas linhas de probabilidades dentro do que eu trago como processo, no meu estado vibracional atual e contrato encarnatório, o que eu tenho de linhas futuras possíveis para serem trabalhadas, que é o que você faz, por exemplo, com o uso do tarô. Exato. Eu falo muito que a mesa é uma apometria potencializada, né? Que é o Isso. que você falou. Se fosse passar o tempo todo trabalhando como você fazia antes, só com a apometria, com os cursos de apometria que você dava, né? Como você Uhum. contou no início, levaria anos até chegar num lugar mais adequado. E aí foi que você recebeu essa informação de tem que Um acelerar o acelerador. processo, traz a mesa. Acelera porque está muito lento. Com a coisa é quântica, ou seja, você está trabalhando com física. Então, quando você vai adquirindo conhecimento, às vezes a pessoa fala, eu preciso ficar aqui 2 horinhas com a mãozinha do ano. Não, simplesmente dá o comando e executa. Isso foi muito engraçado, porque um pouquinho antes de eu receber a mesa, eu estava no meio de um tratamento. E aí eu tratei um personagem que estava com depressão, outro com depressão, outro com depressão, outro com depressão. Já estava no quinto personagem da pessoa com depressão. Falei para a captadora, para. Eu estava atendendo um paciente do Rio, então naquela época eu não fazia atendimento online, eu gravava a sessão, depois enviava, então eu dava umas pausas do gravador para discutir com a captadora quais eram os cenários para a gente ir abrindo. Aí teve uma hora que eu falei, pô, vamos juntar todos esses personagens que estão tristes e tratar tudo de uma vez. A frequência é a mesma, ou seja, você tem uma frequência X, eu preciso aplicar uma frequência Y para dissolver aquilo. Falei, vamos juntar tudo isso e tratar junto. Falei, beleza, vamos. Na hora que eu fui apertar o gravador, ela começou a gargalhar. Eu falei, oi, posso rir também? Conta piada aqui, né? Ou então podemos trabalhar, porque ainda bem que eu não estou gravando e você está gargalhando, né? Ela falou, não. Quando você falou, vamos limpar, a mentora encostou aqui do lado e falou, já limpei. Agora faz um teatrinho aí para o seu paciente. É muito Por rápido. quê? Porque no plano espiritual não existe linha temporal. Quando você estala o dedo aqui, isso já aconteceu lá. Então, quando você dá um comando para isso acontecer aqui, isso já aconteceu. Antigamente eu chegava, trazia lá o obsessor, olha aqui, olha aqui, tem essa opção, e ficava 15 minutos lá conversando com as criaturas. Você Até um abria as dia que histórias, né? tem que abrir a história. Aí um dia a capitana falou, velho, não aguento mais, todo dia tem que ouvir 2, 3 vezes você falando isso para cada trabalho que a gente faz. Isso, pô, você imagina, 3 anos fazendo isso todo dia. Uhum. Aí eu falei, porra, vou gravar um scriptzinho aqui e vou transferir de uma vez. Aí quando o cara chegar, eu falei, amigão, você tem 2 opções, dá uma olhada. Pá, Felipe, peraí. Não, quero essa, ir embora. Então, ou seja, eu criei, ou seja, um bloco de informações e simplesmente transmito isso por telepatia. Você passa o bloco inteiro. E funciona. Por quê? Porque, na verdade, a fala e o ouvido é uma mecânica nossa. Para aqueles caras não precisam. Falar, pega essa informação aqui para você. Você simplesmente dá um comando mental para transferir aquela informação para o bloco inteiro. Como ele não tem uma linha temporal, se que você passa o bloco, ele já leu a informação inteira, instantâneo. Por isso que a mesa, ela veio para quê? Já que eu não tenho clarividência, não tenho clariaudiência, né, não tenho nenhum sentido extrafísico, como eu vou fazer uma apometria de mim mesmo? Simples, dá um comando na mesa, limpa essa linha. Ah, eu estou sentindo ansiedade, estou com uma linha de ansiedade, tem limpa. A hora que eu dou o comando limpa, está limpo todos aqueles fractais de ansiedade, que estavam, todas aquelas memórias que estavam ali presas com aquele padrão de ansiedade. Então é um comando quântico mesmo para você acelerar o processo. Por isso que em vez de ficar 4, 5 meses tratando, eu trato de uma vez. Claro, a mesa ela tem um limite de alcance, e eu diria assim, 95% do que eu faço na apometria eu faço na mesa. Em algumas situações você vai ter que abrir um cenário, um contratinho de venda de alma, aqueles pactinhos de sangue feito naqueles pentagramas com fogo, altas bragias, bruxarias, que aí você vai precisar abrir um cenário um pouco mais pesado e eu preciso ir para uma captação. Mas aí é Alguns exceção. casos. Sim, É alguns exceção. casos. Então tente imaginar aquele cenário onde você sofreu um acidente de carro, capotou, caiu na ribanceira, então chega o SAMU, vem o bombeiro, tira você das serragens, vem o SAMU, dá os primeiros socorros, te leva para o hospital, o enfermeiro chega, puta, corta aquela roupa tudo suja, ensanguentada, limpa você, não sei o quê. Olha, costura aqui que está sangrando, não sei o quê. Estabilizou, tá ok? Tá ok. Agora encaminha para o hospital para continuar o tratamento. Então, o trabalho da mesa é tudo esse. Deixa aí estabilizado. Olha, ficou ainda uma dorzinha aqui, vamos fazer uma tomografia para ver o que aconteceu. Ou seja, vou para a captação e faço aquela tomografia e vou ver se tem alguma coisinha extra. Mas aí você trata a exceção como exceção. Então, isso acelerou muito o processo. Casos do tipo, peguei uma pessoa que tinha 44 anos de idade e desde os 14 tinha problema de enxaqueca, diária. Todo dia acordar com dor de cabeça. Fiz um trabalho para ela, 3 dias depois ela me mandou, isso com a mesa só. 3 dias depois ela me mandou uma mensagem, olha, fazem 3 dias que eu acordo sem dor de cabeça. Eu não sabia mais como era acordar sem dor de cabeça, porque fazia 30 anos que eu acordava todo dia assim. E mais, faz 3 dias que eu não tomo remédio nenhum. Eu não sabia o que era viver sem dor de cabeça.
É muito rápido o resultado. É Eu muito falo rápido isso. os resultados. Então, tem coisas que são muito pontuais, muito rápidas. E, assim, se eu já não tivesse feito pelo menos umas 4.000 mesas, né, em atendimentos com mesas, eu poderia falar, tá chutando alguma coisa. Mas quando você vê o resultado de 4.000 pessoas dizendo para você como ficaram, então você fala, cara, não tem erro nessa história. Sim. É o Eu não resultado que tenho as 4.000 pessoas. mesas, mas eu tenho esse mesmo retorno que você, Arlindo. Aliás, foi aí que eu optei por começar a trabalhar com essa mesa de resgate de fractais de alma, porque esse relatório, ele dá um direcionamento. Então, gente, a mesa, é uma placa. Para quem não sabe, já me perguntaram, mas como é essa mesa? É uma mesa com 4 pezinhos? Não, é uma placa que a gente trabalha com pêndulo, a gente coloca pedras em cima dessa placa para potencializar e facilitar todas as limpezas. E aí você recebe, isso eu achei fantástico, você recebe um relatório do que foi limpo na mesa. Isso eu acho fantástico, Alindo, porque a maioria das mesas não tem esse relatório. Aliás, eu não conheço nenhuma que tenha, não sei se alguma tem, mas enfim, desconheço. Quando a pessoa recebe aquele relatório e olha quais são as linhas que foram limpas, quantos pactos tinha, se tinha obsessor, se não tinha, traz uma clareza. Então, além do trabalho que foi feito, independente de você entender, aquele Sim. trabalho foi feito, foi resolvido, entenda seu lado racional, entenda ou não, está resolvido. Mas quando a gente olha o relatório, é muito esclarecedor, dá um alívio. E aí você fala, isso aqui eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Eu falo isso muito para os meus clientes, Arlindo. Tem coisas que vão aparecer, por exemplo, no campo físico, que você já sabe porque já reverberam no campo físico, já saiu do sutil. Tem coisas que você vai olhar ali que você não tem. Nossa, é problema de articulação, nunca tive. São potenciais coisas que podem vir a acontecer com você e que essa mesa já começa a tratar em outro campo, antes de É porque ela pegar o está campo lendo, ela tá material. lendo o campo energético. Então, assim, às vezes ainda Exato, não manifestou no físico, mas já está disparado. Ou seja, se você limpar antes, é uma profilaxia. Vai evitar que aquilo se manifeste no físico, isso, que é o último estágio da doença, né? exato. Eu Já que a acho gente está isso muito trabalhando com incrível. energia. Uma coisa, por exemplo, que é muito comum, a pessoa, fiz um tratamento de câncer e me curei. 2 anos depois o câncer voltou. Não, o câncer está aqui no energético, manifestou no Exato. físico. O médico limpou o físico, ele continua no energético. O que vai acontecer? Vai Volta. sujar o físico de novo. Sim. É muito bacana isso do relatório trazer essa clareza. Então, é assim, fato. O que sai ali, metade ou mais da metade, a pessoa já tem, ela já apresenta. Nossa, é verdade, eu Uma, tenho isso, uma aluna apareceu, da eu tenho isso, última apareceu. turma, uma aluna da última turma, ela trabalhou comigo na época que eu tinha empresa de consultoria. A mãe dela depois acabou vindo fazer o curso e ela veio na turma seguinte. E aí, quando eu fiz a primeira mesa para ela, né, ela me reclamou de alguns pontos, eu fui lá, fiz, e apareceu uma linha de rinite, que era uma linha física que ela não tinha relatado. Eu falei, olha, se você não tem, pode ser que venha a ter, porque está no Uhum. campo energético. Aí ela me devolve o ódio. Falou, puta, cara, esqueci de te falar. Eu sofro com renite há 15 anos, ok? Blá, 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 né? E ela me respondeu isso no dia seguinte. E no dia seguinte ela estava ótima. Eu falei, putz, então assim, você não precisa falar. O teu mentor, você está vendo aqui um problema, ele já vai Isso. trazer para ser resolvido, mesmo que você não fale. Uma É, paciente uma vez chegou e falou: Olha, eu tenho um problema com o meu chefe lá na academia. Ele tinha não lá uma dessa precisa. academia de ginástica. Não, eu tenho problema com o meu chefe, tem 2 meninas que trabalham lá, elas implicam comigo, não sei o quê. Meteram pau em todo mundo, assim, fazendo aquele carnaval todo. Aí falou: Bom, beleza. Abri lá, vamos ver o que você tem de problema. Não tinha vida anterior nenhuma com nenhum dos três. Aí vem as linhas delas: autoritarismo, criticismo, dominadora, o kit ogro completo, né? Já vinha tudo que você tinha Já de trazia toda essa de, carga, de, né? de Esse impacto pior estava nela. tava ali. Aí que eu É. falei, puta merda, né, meu? Essa mulher vai me matar, né? Vamos, dane-se, não sou eu que faço nada, eu só sou o carteiro, vou entregar a mensagem. Aí Uhum. mandei o áudio para ela com todas as linhas que tinham saído, ela me devolveu dando risada. Falei, cara, você me descreveu, essa sou eu todinha. Não, bate muito, Não, Aline. É não tem o que impressionante, fazer. impressionante. Ela pode até falar que todo mundo é ruim, que não sei o quê, mas ela que era o caos ali no meio do processo todo, né? Então, Tava nela. Essa é uma das coisas que eu acho grandiosas nessa mesa. A gente limpa toda essa carga energética que vem acompanhando o nosso ser de várias histórias. Quer a gente tenha se dado conta, quer não. Então, e você não precisa saber, né? Ai, será que eu matei o meu pai na vida passada? Você não precisa saber disso. Vai limpar. Vai limpar. limpa. Outra coisa, clientes meus ficam, eu mandei para você, porque a gente pergunta o que é que você quer trabalhar, né? Para dar um Uhum, direcionamento, sim. é mais para a pessoa
do que com a Mesmo mesa, porque a mesa é na mesa, inteligente, sim, porque eu tenho ela que vai olhar a fazer o que faixa tem que de fazer, né? frequência. Para que frequência você está olhando para abrir Isso. a pesquisa, né? E as pessoas às vezes se preocupam, nossa, eu mandei para você uma lista de 10 coisas, mas faltou a 11ª, deixa eu mandar aqui. Eu falo, não precisa se preocupar. É o que você disse da história da rinite. Vai aparecer, a mesa Vai. sabe o que está fazendo, a gente trabalha com pêndulo, a coisa sai ali, quer você se lembre, quer não. Então, é uma ferramenta muito completa. E aí, trazendo como eu cheguei no Arlindo, eu recebi uma mesa, fiquei encantada com o resultado, porque de fato é muito rápido, é coisa assim de acontecer a transformação no mesmo dia ou no dia seguinte. É impressionante. E isso me chocou. Falei, nossa, essa mesa é realmente muito poderosa, porque o negócio é papo. Eu já trabalhava com várias ferramentas, né? Trabalho com várias técnicas, algumas terapias. Sou muito focada nas ferramentas do Access, que eu gosto bastante, que são rápidas também. São ferramentas energéticas, assim como a mesa. E aí eu percebi, oferecendo as mentorias que eu estava oferecendo, que faltava alguma coisa. E fazendo pergunta veio a mesa. Ok, e qual mesa que eu vou trazer aqui para o meu repertório? Fui procurar, tinha 800 mesas. Falei, meu Deus, são muitas. E aí eu conectei com o Arlindo, porque eu recebi uma sessão dessa mesa, que não foi nem do Arlindo, foi de uma aluna dele, que foi incrível, eu fiquei impactada, falei, pronto, é isso. Entrei em contato com o Arlindo numa quarta-feira, falei, eu vou fazer essa mesa com você. Quando é a próxima turma? Ele falou, sábado agora. Era a última turma do ano passado. Falei, meu Deus, vou fazer. Ele falou, não dá, tá completa, já tem as 20 pessoas. Eu falei, vamos aguardar. Dia seguinte, a Linda me manda mensagem. Então, estamos com 19, sua vaga chegou. Eu falei, tá vendo? Era para mim. Fiz o curso, foi Cocria. incrível. Nada é por acaso, tudo está em sintonia. E aí, o Arlindo já fez o curso de barras de Access. Então, gente, para vocês que não sabem do que se trata barras, vou falar rapidinho que eu quero que o Arlindo traga aqui o parecer dele do uso das barras com a mesa. As barras são uma ferramenta energética que trazem mais consciência. O objetivo das barras é expandir a nossa consciência, limpar aquilo que não está funcionando, que a gente nem sabe que está dentro da gente. Então, comportamentos repetitivos, traumas, crenças. O objetivo das barras é, assim como a mesa, tirar isso da gente sem que a gente tenha que fazer o trabalho, que é um trabalho que costumeiramente se faz em terapias. Terapias de sentar no consultório, trocar ideia com a pessoa, entender o que não está funcionando, mudar o seu comportamento. Isso demora muito tempo. Com as barras, você simplesmente acorda outra pessoa. E é assim, você... Nossa, eu tô diferente, tô funcionando diferente. É isso que as barras fazem. Então, o Arlindo trouxe, durante o curso que eu fiz, que a gente falava bastante sobre o Access, essa mistura, né, esse tempero de usar a mesa junto com a ferramenta do Access, que é as barras. E aí ele falou, é interessante fazer a experiência de trabalhar o cliente na mesma sessão até. Fazer a mesa e depois fazer uma sessão de barras, para perceber como esse trabalho expande muito mais. Então, traz aqui pra gente o teu ponto de vista sobre isso. Arlindo, por favor. Então, eu passei, né? Comecei, sei lá, 15 anos atrás, fui pro Reiki, do Reiki Manify Healing, Light Healing, Cura Atlante, fiz barras. Então, assim, nós temos 7 corpos sutis e todas essas ferramentas vão trabalhar esse alinhamento desses corpos, fazer o meu alinhamento dos meus chakras e estabilizar tudo isso aqui, porque eu estou toda hora chacoalhando e eu fico meio, não sei o que está acontecendo. Como 90% do meu cérebro é subconsciente, né? E nesse subconsciente, além das automações de funções vitais do corpo, respiração, digestão, batimento cardíaco e tudo mais, tem toda a minha parte de crenças, toda a parte de emocional, padrões de comportamento, e tudo isso está no meu subconsciente. Então, às vezes, você vai no psicólogo, ele faz uma regressão, ele vai conseguir te acessar alguma coisa do teu subconsciente, que estava lá 10 dias depois do seu aniversário, 5 anos de idade, que você tomou uma surra homérica porque quebrou a jarra de cristal da sua mãe e sua mente bloqueou aquela informação. Mas aquele sentimento existe. Então, a ideia dessas ferramentas todas é ajudar a trabalhar isso. Só que, poxa, o que eu vi é que faltava alguma coisa. Porque eu fazia barras, a pessoa ficava boa, passava uma semana, ai, tô ruim de novo. Aí, sei lá, faz barras, ai, tô ruim de novo. Cara, tem alguma coisinha atrás ainda disso incomodando, né? Então, ou seja, essa ideia de você ir lá atrás e ver o que está preso naquelas memórias mais enraizadas, porque a barras vai até aqui, a mesa vai até aqui, e a apometria investigativa eu vou até aqui. Então, você tem limites de alcance de ferramentas do que eu consigo acessar. Então, às vezes eu faço o meu trabalho com a mesa, e aí o que acontece? Passa aqueles 2, 3 dias, o paciente tem que fazer aquela
ajuste energético. Então, quando eu faço um atendimento presencial, eu faço a mesa e levo o paciente para a máquina e aí eu vou fazer esse reequilíbrio. Com barras ou com o que na hora for mandado, né? Já que você tem várias técnicas, ou seja, mas sempre vou usar alguns pontos de barras ali durante essa reequilíbrio. Então, o que acaba Para dar uma acontecendo? potencializada, né, Lindo? Porque naqueles 2, 3 dias que o paciente vai ter que se acomodar sozinho, você ajusta ele na hora. Uhum. Então, ele vai ter que demorar 2, 3 dias para ficar bom, ele já sai, Já arruma ali. já sai inteirão. É. E aí, ou seja, passados os dias, como eu já não tenho mais aquela memória anterior, aquela base que durava 3, 4 dias, ela vai durar 10, 15, 20 dias. Porque ele vai ficar mais estabilizado mais tempo. Porque o grande problema é que essas ferramentas vão fazer com que o meu campo vibracional suba. E aí o que acontece? Aqueles personagenzinhos que estão ali incomodando estão lá embaixo. Conforme a minha frequência vai baixando no dia a dia, esses Eles se personagens aproximam de estão aqui e você. voltam a acomodar. Então o meu trabalho é tirar esses personagens daqui, para quando você começar a baixar, não tem mais os personagens incomodando. Mas claro, ao passar dos dias, sempre eu vou dando uma desequilibrada. Então eu preciso dar uma ajustada. Então, para quem tem qualquer prática bioenergética, ou quem não tem, vai acabar fazendo barras ou qualquer outra ferramenta para exatamente isso, te trazer isso para cá de novo. Porque, ou seja, todo dia a gente toma banho, que nem 32 graus hoje, chega todo mundo, você vê suado, tá melado, precisa tomar um banho para tirar aquela sujeira. E a energia é a mesma coisa. Né? Esse monte de notícia, essa época que nós estamos vivendo, agora fecha tudo, não sai de casa, fica em casa, agora não pode sair depois das 8. Cara, isso vai causando aquela alvoroço. Meu campo energético fica todo bagunçado, eu preciso estabilizar isso. Então são duas ferramentas que se complementam. Porque eu faço aquela faxinona lá atrás e venho aqui e equilíbrio. Então, ou seja, você consegue potencializar os dois trabalhos. Porque o Barros vem até aqui, a mesa vem até aqui. Quando você soma os dois, você vem para cá. Você faz a limpeza e estabiliza. Você deixa a coisa justinha. E aí vem a outra parte do processo. Né? Que, ou seja, eu olhei para trás, limpei o que tinha ali, vim aqui e ajustei aqui. Tá, e daqui para frente? Aí que entra o tarô. Aí é que entra o tarô, que é o que eu falava da retrocognição, de você olhar as vidas passadas, que é o trabalho da apometria, e a pré-cognição, que é a parte de você olhar para frente. Então, se você chega para alguém que chega aqui para você a primeira vez, fala, joga o tarô para mim. Tá bom, você vai olhar, olha, você tem isso, isso, isso aqui, mas isso aqui está bloqueado, essa linha de relacionamento tem um pacto lá atrás que está te atrapalhando, isso aqui tem uma macu. Tá, e aí? Você viu o que tem, mas e aí? Resolveu o quê? Então, para mim, a sequência correta sempre é limpa o que tem lá atrás, organiza aqui, depois abre o tarô. Porque a hora que você abrir, você tirou todos aqueles pactos, aqueles contratos, aquelas magias, aquela coisa do campo dela, porque a hora que você olhar para a linha de probabilidade dela, ela está limpa. E agora eu posso olhar, olha, se você fizer isso aqui, você tem 70% de chance de dar certo, isso tem 15, isso tem 10. Ou 15. Pronto, deixamos. Isso varia muito de caso a caso, né? O que eu percebo é assim. Todas essas técnicas funcionam independentemente de serem acopladas umas às outras. Então, Sim. barras funciona, a mesa funciona, o tarô funciona. Tem gente que tem mais craca para limpar. Talvez precise de barras com mesa. Tem gente que tem mais craca ainda. Talvez precise de barras, mesa, tarô e mais um monte de outras coisas. E várias sessões. Então, isso difere caso a caso, pessoa a pessoa. Sim. A ideia aqui é, como seria um tratamento completo, né? O que a gente poderia fazer com começo, meio e fim? Por isso que a gente trouxe essa ideia de barras, mesa e tarô. Como que é esse tarô? Esse tarô, ele é um tarô que é jogado, que é lido em cima da mandala astrológica. Então é um tarô que eu monto em cima das 12 casas e você tem a possibilidade de visualizar como é que a sua vida está fluindo em todas as suas casas, em todas as casas da vida. Por isso que é em cima da mandala astrológica. E aí a gente consegue traçar os paralelos, fazer as costuras que eu chamo. Olha, se você movimentar aqui, esse outro lado seu vai reverberar diferente e você vai conseguir aquele objetivo que você vem desejando. Então, quando você passa pela mesa antes disso, todas essas possibilidades se ampliam. Por quê? Porque você limpa esse caminho. Então, fica muito mais fácil chegar onde você quer. Você tira um monte de obstáculo que você vem aí transitando, cruzando, transpondo, quando você faz a mesa antes, quando você faz barras e outras técnicas também. Então, a hora que o tarô é aberto ali, os caminhos estão abertos. Fica muito mais fácil. Não quer dizer que uma coisa funcione só com a outra, tá, gente? Então, elas funcionam independentes. Mas quando você pode agregar, potencializa. Sim, como você falou, tem gente que já limpou um monte de coisa. Quando chega ali no tarô, não tem nada para trás. Eu já recebi vários pacientes de vários tarólogos no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, porque eu atendo gente do mundo inteiro,
Ah, não, eu fiz o trabalho com a minha taróloga, ela disse que eu tenho um problema que está justamente trabalhando linha de relacionamento, foi lá jogar o tarô e falou, olha, tem um pacto lá atrás, uma vida que você precisa limpar. Aí chega lá bater na porta, fala, precisa desfazer esse pacto. Aí você abre a história, claro, tem um pacto. A taróloga já viu que tem um pacto, então tem que ir lá limpar. Tem gente que não tem pacto nenhum, então, ou seja, dá só para movimentar a vida atual. Mas é isso, ou seja, você abre a frequência da pessoa, vê o que tem no campo e vai trabalhar cada um dos aspectos. Ou seja, para quem está enrolado inteiro, bom, limpa, ajusta, depois vai olhar. Porque não adianta eu querer olhar para frente e lá atrás eu estou carregando um caminhão pelas costas, estou arrastando um caminhão pelo Não dá, caminho. não dá. Fica Eu sempre pesado, falo, né? né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, eu quero trabalhar a minha parte de prosperidade. Aí você abre lá e fala, olha, vai ter que fazer 3 mesas, tem 97 linhas, 30 e poucas linhas por mesa. Então, normalmente na primeira, quando é um caso que está todo congestionado, dessas 30 vem 20 físicas. Depois você vai para a segunda, aí sai umas 20 emocionais. Aí na última que você vai trabalhar em prosperidade. Por quê? Se seu físico está ferrado, cara, Não teu cérebro não adianta. funciona, o corpo não funciona, teu emocional vai funcionar, como é que você quer ter prosperidade com isso? Então, organiza a pirâmide de Maslow na administração, né? Primeiro, a base da pirâmide, eu preciso cuidar do físico. Como o veículo da manifestação da consciência está funcionando, vamos estabilizar o emocional. Porque se meu emocional estiver fodido, eu estou com depressão, caramba, meus relacionamentos vão ser uma merda, meu profissional vai ser uma merda, eu não consigo organizar isso aqui. Ah, desculpa, pode falar palavrão na sua live? Desculpa, eu falo palavrão pra caramba. É um É, dominó, né? Uma coisa vai não, puxando a pra quem outra. assiste meus cursos sabe, né? Eu falo palavrão pra caramba, gente. Sou meio Alindo, eu desbocado. tenho percebido isso que você está falando, eu acho muito legal. Tem chegado para mim muita gente para fazer mesa só com linha físico. Várias, Sim, assim, a mesa, quando a gente faz a mesa, na própria mesa, vem ali indicação para você fazer uma, duas, três. Às vezes não vem, é só aquela ali e tá tudo resolvido. Quando vem mais de uma, é fato. A primeira é só sim. linhas do físico. Impressionante, exatamente isso. Primeiro tem que limpar a camada densa, a camada grossa, que é o nosso veículo material. Limpou, faz a segunda mesa. Vai ser só linha emocional. E Sim. aí Preciso vem a estabilizar o meu terceira emocional para limpeza. depois abrir minha criação para fazer alguma Sim, coisa. faz todo sentido. Tem um caminho, né? Tem um passo a passo Sim. inteligente ali acontecendo. E isso não sou eu, não é o Arlindo, é a mesa que faz. Independente da nossa vontade, do nosso saber, a mesa ela se resolve sozinha. É uma ferramenta É porque energética quando a inteligente. gente abre, assim como você abre a frequência do paciente para jogar o tarô, ou a gente abre para a mesa, ou mesmo no Access, ou seja, nós temos o nosso grupo espiritual A e quem egrégora. vai trazer esta informação do que precisa ser feito é o próprio mentor da pessoa. Exato. Então, ou seja, eu ali sou um pronto-socorro. Então, quando eu abro a frequência, o mentor da pessoa, ou quando eu estou fazendo o trabalho mesmo na captação, assim, o mentor fala, ó, primeiro esse, depois esse. A sequência de atendimento, ou o que vai ser tratado, é o que o mentor da pessoa está trazendo para o tratamento. Não é o que a pessoa quer ou o que eu quero. Amigo, ela vai colocar um foco, ok, eu vou olhar para essa faixa de frequência. Aqui dentro, o mentor dela vai trazer. E se tiver alguma coisa aqui ou aqui que ele tenha que trazer para cá, ele vai trazer também, porque é ele que sabe o que está pegando ali naquela história toda, né? É muito Somos os carteiros maravilhoso. da informação, né? Somos os veículos, a gente só traz a Sim. informação, né? É isso mesmo. E aí, por que que a gente está fazendo essa live, trazendo esses temas para vocês, né? Repetindo, então, essa live vai ficar gravada. Se você gostou, você pode compartilhar ela. Vai lá no meu Instagram, no IGTV. Vou compartilhar com o Arlindo o link também para ele compartilhar nos grupos. Assista de novo, compartilha com as pessoas. Nós dois trabalhamos com a mesa, nós dois trabalhamos com as barras. E a proposta foi que eu levasse os cursos de barras de Access e de tarô para o Instituto. Então, o Instituto é um espaço aberto, onde o Arlindo traz alguns terapeutas, algumas pessoas que têm aí formações interessantes para agregar ainda mais ao trabalho que ele já vem desenvolvendo. E nessa história, eu levei os cursos de Access, de barras e do tarô. Então, por isso a gente falou, vamos fazer uma live para trazer para as pessoas essa nossa parceria, esses cursos, o que é o Instituto, o que é a mesa. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui no bate-papo, que a gente vai esclarecendo, a gente está caminhando para o final dessa live. Quer trazer mais alguma coisa sobre esses cursos, Arlindo? Falando em cursos, então, dia 27 a gente tem o curso do Tarô, no dia 28 As o do barras? Bar de Axis, e depois o curso da mesa, nos 2 fins de semana seguintes, são 2 fins de semana do meu curso, o dia inteiro, 3 e 4, 10 e 11.
3 e 4, basicamente, a parte de informação, onde eu vou contar a parte do ancoramento, como é que funciona trabalhar com toda essa egrégora, que vai passar a trabalhar com vocês em todos os trabalhos, para quem já é terapeuta, para quem quer usar como uma mesa de autocura, para fazer o seu próprio trabalho e cuidar dos seus mais próximos. Perfeito. Que lixo da gente, a gente tem bastante para limpar. Eu faço mesa para mim uma vez por semana, no mínimo, né? E aí já estou há 15 anos na jornada. Então, assim, lixo a gente sempre vai ter, porque gatilhos tem. Até um ano atrás ninguém tinha ouvido falar a palavra pandemia, e agora nós estamos vivendo uma. Quantos gatilhos de vidas que nós vivemos, pandemias trouxeram? Medo de morrer, perder familiares, doença, ansiedade, pânico, paralisação. Então, tudo isso a gente vai tendo gatilhos ao longo da nossa vida. Então, nesse primeiro fim de semana, a gente fala um pouquinho da estrutura do universo, desmistificando um pouquinho de crenças, religiões, ou seja, como o universo funciona em matéria de estrutura organizacional, como funciona essa estrutura que está trabalhando por trás dessa egrégora. E no segundo fim de semana é um fim de semana prático. Você tem a mesa, onde você vai fazer a mesa para você e para algumas pessoas, você já vai vir com uma listinha de pacientes ou parentes, quem você quiser fazer, e você sai do curso com a mesa debaixo do braço, um certificado e usando a mesa. Você vai sair praticando o fim de semana todo. Então a gente tem já esses 3 próximos fins de semana, os 3 cursos rodando, correndo, né? Para a gente poder fazer nas opções online e presencial. Aliás, o Access só que é presencial, né? O Access é presencial. Alguém perguntou aqui se tem opção online. Tem. O tarô é online e presencial. A mesa também, online e presencial. Barras é... Não, Barras é online também. Tem a opção de fazer online ou presencial. Então dá pra gente... o Baca eu fiquei na dúvida, porque como eu fiz presencial, eu fiquei tentando imaginar como seria isso online, mas você está dizendo que dá, então tudo bem. Barra sempre foi só presencial. Aliás, todos os cursos do Access sempre foram só presenciais, né? Barras, fundamento e tal. O que aconteceu com a pandemia, o Access liberou tanto a classe de barras quanto o fundamento, que é o curso avançado do Access, serem online também. Então, alguns se mantiveram sendo só presenciais, como o Facelift, por exemplo, mas o fundamento e barras a gente tem a opção de fazer online. Inclusive, em breve, espero levar esses outros cursos lá para o Instituto também, para vocês poderem fazer online ou presencial. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver aqui. Se tem alguma agora eu vou precisar do auxiliar aqui. Eu acho que não. A única pergunta que eu acompanhei aqui, que eu vi, foi essa, se era online. Gente, e assim, tem várias informações sobre os cursos, tanto na página do Instituto, quanto na minha bio, tá? Então, se vocês entrarem no meu Instagram, ali no Linktree tem meu site, tem o grupo no Telegram, tem informações sobre os cursos, e no site do Instituto também. No site do Instituto, na home, tem uma parte ali que é a parte calendário. Então, lá tem o calendário com todas as datas, e na frente de cada curso tem mais informações, ele já vai para a página completa de todas as informações ali sobre cada um deles. Eu acho que é isso. Olha, Arlindo, não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Uau, que incrível isso. E acho que a gente pode, então, caminhar para o nosso encerramento. Você quer trazer mais alguma coisa? Eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouquinho de informação aí para o pessoal. Agradecer a sua presença lá no Instituto, poder levar esses cursos para lá, já que a casa é exatamente para isso, ou seja, ajudar a trazer esse universo de ferramentas aí para poder ajudar as pessoas a darem esse salto nessa evolução, de se desligar de tudo isso que a gente não precisa mais carregar nas costas e poder seguir em frente aí. Arlindo, estou perguntando aqui qual é a página, o site do Instituto. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Assim todo mundo pode entrar. Vai ficar gravado sim no meu IGTV. Desculpa, Arlindo. Tem uma pessoa falando que só entrou agora, se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Eu vou salvar no meu IGTV, você pode assistir a live inteira. Vamos lá, site do Instituto. Ah, você colocou aqui. www.iesc.com.br. Então lá na entrada você tem o calendário ali, já te leva para todos os cursos. Então tem informações de todos eles, datas, horários, preços, fichas de inscrição, tá tudo por ali. Muito bom. Bom, quem está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está encerrando a live, porém essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois, vai ficar no meu IGTV, vocês podem assistir, compartilhar, e se tiverem dúvidas também me coloco à disposição pelo meu direct do Instagram. E no meu Instagram, na bio, também tem acesso, vocês conseguem acessar meu WhatsApp, tá bom? Qualquer informação também sobre o Arlindo, vocês podem acessar, podem me perguntar, podem acessar direto pelo site do Instituto, a gente está à disposição de vocês.
Tá joia, Aline, eu queria gratidão. agradecer. Eu também. Agradecer tua presença, tua disposição, tua energia, todo esse trabalho lindo que você está fazendo com essa mesa que é poderosíssima, que eu adoro. E essa é a primeira de várias outras possibilidades. Se vocês desejarem que a gente volte aqui para falar mais sobre esses temas, vocês podem mandar mensagem para a gente também, que é um prazer. Estamos à disposição. Vamos lá. Então, boa Gratidão. noite para todos. Obrigada, lindo, de Boa noite, novo. pessoal. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. É isso aí. Boa noite a todos. Até. Tchau, tchau.